Então, inciso 7º aí, onde se lê número de processos da fase de execução. A letra A, de títulos extrajudiciais recebidos. A tendência natural seria a gente procurar em casos novos, certo? Mas, em se tratando de execução, a gente vai vir aqui, dentro do período selecionado de correição, execuções iniciadas, certo? Aí ele vai trazer aqui, no leque de classes do processo, as classes que se encaixam dentro desse contexto, que vem a ser... Deixa eu ampliar aqui, para a gente ver melhor. Ari aí, o que é que seleciona aí? Execução fiscal, ele entra. Título extrajudicial aí, execução de título extrajudicial, 54 ali. Execução de certidão de crédito judicial, termo de ajuste. Aqueles da classe, né? Se mostrar as classes, mostra aqui no PJ as classes. Aqui mesmo, em processo, novo processo. Escolhe qualquer município. Pronto. Aí vai lá para baixo que está as execuções aqui. Isso. Então, dentro do PJE seriam essas classes que estão aí, execução de certidão, termo, etc. Ok? Então, esse item você pega aí não em casos novos, e sim em execuções iniciadas, certo? Execução provisória. Então, dentro desse contexto, a gente teria aí também as execuções iniciadas. Claro que os títulos aí estão dentro de execuções iniciadas. Então, A e B estão nesse contexto aqui que a gente viu. Letra C. Desarquivados para continuação da execução. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu reduzir o tamanho do gráfico. Alô, isso. Bom, então, como ele está falando em processos desarquivados, subtende-se desarquivados do arquivo provisório, né? Então, aqui, fase de execução, tudo que a gente está querendo de execução fica aqui, e nós temos o botão arquivo provisório. Esse botão arquivo provisório, ele vai trazer para a gente aqui os processos arquivados provisoriamente no período e os processos desarquivados no período, certo? Ah, mas eu quero saber qual é o quantitativo de processos em arquivo provisório nesse momento. Então, por que ele não trouxe aqui o quantitativo atual de processos? Porque nós selecionamos mais de um mês, né, aqui no período. Então, a gente precisaria voltar deixar só o último mês do período correcional, que agora sim, quando a gente clica aqui em arquivo provisório, nós teremos aqui, além dos quantitativos que foram para o arquivo e saíram do arquivo provisório no mês, temos o saldo de processo no arquivo provisório. Certo? Aqui, como eu não selecionei nenhuma unidade, ele vai ver o quantitativo por VAR aqui. Pergunta da nossa colega sobre o processo que está arquivado e por algum motivo a gente tem que trazer do arquivo para a execução, poderia ser também para o conhecimento, tanto faz. Qual o impacto? Então, na realidade é o seguinte, quando você pega um processo e manda ele para arquivo, em se tratando de e-gestão, toda a pendência do processo é retirada. Então, quer tirar uma pendência de processo, manda ele para o arquivo, acabou. Ele some das suas pendências. Entretanto, se você puxar ele de volta, ele vai ressuscitar todas as pendências. Vão aparecer incidentes que não foram fechados. Se você não extinguiu a execução, vai ficar em aberto, aguardando essa extinção da execução, etc. Agora, se você fez tudo certinho, cumprido, ele não tinha nenhuma pendência, os incidentes estavam todos resolvidos, lançou extinção, etc., o fato de você tirar ele do arquivo, mexer com ele, deixar ele ativo na execução, por exemplo, não tem nenhum impacto na estatística. Não, o prazo na execução se dá do início da execução até o momento que você lançou a extinção da execução. O prazo não é o prazo da execução, é o prazo de finalização do processo. É um prazo que não é computado. Você tem aqui, dentre esses prazos aqui, do ajuizamento até a extinção da execução, do ajuizamento até o arquivamento. Mas esses prazos, assim,
Qual os prazos que a gente deve se preocupar dentro de uma vara? Primeiro, prazo de magistrado quando está concluído para julgar o processo. Esse é o principal que é cobrado pela corregedoria. Segundo, tempo médio do conhecimento, que vai do início do ajuizamento até a sentença do magistrado. Por quê? Porque esse é cobrado pelo planejamento estratégico, tanto do TRT quanto do Conselho Superior. E na execução, o tempo do início ao término da execução, que é a extinção da execução. Só são esses 3 prazos que a gente tem que estar olhando. Ah, mas eu tenho um monte de prazo aqui. Para que servem esses outros prazos? Para você ter métricas, para você ter parâmetros de gestão. Então, por que eu preciso saber um prazo de ajuizamento até a primeira audiência? Né? Para saber como é que está o comportamento da unidade com relação aos processos que estão chegando. Se ela está dilatando o prazo, se está esticando mais o prazo, né? Ou seja, estou distribuindo o trabalho a longo prazo. Ou seja, eu estou gerando estoque. Mas é porque, né, a corregedoria... eu quero diminuir o estoque. Isso. Quer diminuir o estoque? Então, vamos baixar esse tempo aqui. Então, ou seja, esses tempos eles são de parâmetros, são tempos para você analisar o comportamento da unidade, mas não são, de fato, os tempos a serem perseguidos. Então, eu tenho uma unidade, por exemplo, que está com um estoque de processo. A gente viu no primeiro exemplo que Sampaio tinha 600 processos pendentes de solução ao fim do período correcional anterior e, na nossa suposta correção aqui, ele terminaria com 157 processos. A gente viu que houve um decréscimo no seu estoque. Beleza. Mas, se de repente Sampaio está para 900 processos, o que é que a gente iria investigar para saber desse aumento? Ou seja, você tem várias possibilidades. Uma delas é verificar o tempo do ajuizamento até a audiência. Aí, Sampaio, peraí. O processo está chegando hoje, está marcando a audiência com 3 meses. Não, mas é porque o juiz só quer fazer 10 processos por semana, ele anda muito estressado e tal. Ou seja, é um parâmetro que a gente tem. Ou seja, eu vou descobrir o que é que está acontecendo com a unidade para ter aumentado o seu estoque. Então, esse é um parâmetro. Mas é um valor a ser perseguido? Não. Então, ó, mesma coisa. Você tem um processo, está arquivado, tirou do arquivo. Ele vai tramitar, lógico. Ele vai aparecer aonde na sua estatística? Na fase de execução, processo pendente de finalização da execução. É a única coisa que ele vai aparecer. Porque o pendente de finalização é aquele que ainda não foi arquivado. Ah, mas coincidentemente, quando arquivei, não deu a extinção da execução. Ah, então ele agora vai aparecer também no pendente de baixa na fase de execução. Ah, mas tinha um embargo de execução que a gente julgou como despacho aqui. Ah, ele vai aparecer. Então, todas as pendências do processo reaparecem quando ele sai do arquivo. Mas, se não tiver pendência, não tem impacto nenhum. Seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução. A corregedoria só pode cobrar o tempo de execução, do início à extinção da execução. Qualquer outro tempo do processo, ele é só uma métrica, ele não é índice de cobrança. A dúvida de Marconi é o seguinte: existe uma diferença contextual entre a baixa para o TST e a baixa para o CNJ. Qual é a diferença? Quando a gente analisa pela ótica do TST, ele tem o contexto de processos pendentes de baixa. Então, aqui eu vou aqui, ó, o botão execução, processos em execução. Aqui eu estou trazendo 3 itens. Vamos ver o que é isso aqui. Primeiro, processo pendente de baixa, fase de execução. Veja que ele tem 27.149 processos. Qual é o conceito dele para o TST? Ausente no histórico, remessa à instância superior, registro de redistribuição, registro de arquivamento definitivo do processo, né? Ou movimento expedido, tipo de documento, ofício precatório. Isso. Então, o que acontece? O fato dele aguardar um arquivamento, a gente viu que, conceitualmente, a gente tinha a baixa e a finalização. A baixa se daria pela extinção da execução. Por quê? Porque quando a gente leva em consideração o CNJ define, na meta 5,
a extinção da execução como cumprimento da meta, ou seja, como a baixa do processo. O objetivo do processo foi alcançado, o reclamante recebeu o dinheiro. Ou, como o próprio CNJ define, quando você expede o precatório, o trabalho que o que a Justiça do Trabalho poderia fazer naquele processo foi feito. Esse precatório foi expedido. Agora ele é um crédito a ser recebido pelo reclamante. Então, no conceito do CNJ, a baixa se dá nesse momento em que o reclamante tem garantido seu direito. Certo? Para o TST, ele tem a necessidade de um arquivamento. Aí o que acontece? Quando ele fez o IGEST, ele levou em consideração esse conceito. Agora, por que aqui no nosso botão aqui a gente tem esses 3 itens? Processo em execução. Porque processo em execução é um item do e-gestão que considera apenas os processos. Vamos lá. Os processos, como ele diz aqui, movimento do histórico, iniciada a execução e ausente no histórico, extinta a execução. Que é justamente o conceito do CNJ. Então, esse processo em execução seria os processos pendentes de baixa para efeito CNJ. É esse que a gente utiliza para o cumprimento da meta 5. Entendeu? Aí no IGEST, quando a gente vai para o IGEST, vou selecionar aqui a unidade aqui, vou clicar em IGEST. Então, no IGEST aqui, no item pendentes de baixa na fase de execução, a gente vai ver que ele leva exatamente para aquele item processos pendentes de baixa na fase de execução, que é diferente dos processos em execução. Então, Marcondes tem razão no sentido de que, para o IGEST, um processo que saia do arquivo e ganhe vida, vamos dizer assim, ele afetaria esse item. Mas ele ficou pendente de extinção. Não, o tempo médio ele só é calculado com... Não, só é calculado com a extinção. Você pode ter um processo que é arquivado sem extinção e ele não vai entrar no item de apuração da média da execução. Certo? Portanto, quando você tira ele do arquivamento, ele vai acusar que aquele processo ele estaria pendente de baixa, ele estaria carecendo de você lançar a extinção da execução. O que eu estou explicando é o seguinte: existe o conceito do CNJ de baixado, existe o conceito do TST. No conceito do TST, um processo só é baixado quando é arquivado. No conceito do CNJ, o processo é baixado quando há uma extinção da execução. Ou aí aquela característica que ele disse, quando você considera baixado aquele que expediu o precatório, quando a execução se dá das custas em favor de ente público, ou que o pagamento do honorário pericial vai ser feito pelo TRT, aquela situação em que a gente caracteriza a baixa. Então, a correção para esse item da letra C, desarquivado para a continuação da execução, ele vai pegar do contexto lá de arquivo provisório na execução, ok? Então, onde é que eu vou obter o quantitativo que a correção vai trazer? Vai ser esse daqui. Aí, os processos que eu desarquivei do arquivo, esse não vai entrar nesse cômputo, porque especificamente você vai vir em arquivo provisório para obter esse quantitativo. Na letra D, recebidos de outro órgão, né, na fase de conhecimento, da fase de execução, a gente não... a gente, obviamente, receberia ele aqui em execuções iniciadas, certo? Ele viria aqui em execuções iniciadas. Então, processos recebidos de outro órgão para execução. Provavelmente, processo de redistribuição, alguma coisa nesse sentido aqui. Se eu clico aqui nele, eu vou ver exatamente que processos são esses. Né? Ele não especifica o porquê esse processo veio, mas, por exemplo, a gente está aqui analisando uma unidade e ele estaria vindo da primeira vara de Campina Grande aqui, por exemplo. Né? E a gente está... Estava na primeira vara de João Pessoa. Né? Remetidos ao arquivo provisório, a gente já viu esse item, está dentro do botão de arquivo provisório. A gente vê o que foi para o arquivo, o que saiu do arquivo e os arquivados no mês, desde que pegue o último mês de referência da correção. Execuções encerradas. Então, execuções encerradas está aqui.
Então, dentro do período correcionado, então, de novo, primeira vara de João Pessoa, período correcionado de março de 2018 a fevereiro de 2019, execuções encerradas. Então, aqui, a gente tem, dentro daquele botão, preste atenção, que às vezes você olha só esse quantitativo geral, tá certo? Mas preste atenção que o botão ele pode trazer mais de um item. No caso, execuções encerradas seriam esse aqui, 782 processos. Só que dentro do e-gestão, existem itens de detalhamento. Por exemplo, quantos desses processos foram encerrados em virtude de acordo? Aí, em virtude de pagamento, né, do processo. Aí, então, esses 3 itens aqui embaixo são detalhamento do item de execuções encerradas. Certo? Então, execuções encerradas seriam 782 processos. Quando vocês olham o manual do e-gestão, ele tem um item do e-gestão e embaixo você vê que para cada item existe um item pai. Então, muitas vezes você vai ver um item do e-gestão e embaixo ele torna-se item pai de outros itens. Então, é o caso desse item do e-gestão, que é o 93, ou 90093. Ele é pai de outros itens, ou seja, um detalhamento desse item. Certo? Ou seja, ele é pai da execução extinta por acordo, por outras situações e por pagamento, supostamente pagamento espontâneo, né? Não sei como é que se chega espontâneo na fase da execução, mas seria isso aí. Quando você extingue uma execução, internamente, na hora de apurar o e-gestão, é verificado o seguinte: existe acordo no processo? Existe. Então, pressupõe que aquela extinção foi em virtude do acordo. Né? Se não há se não houve acordo, aí vai ver outro detalhe que vai diferenciar quando é pagamento espontâneo, quando é outra situação. Quando ele não encontra, aí eu não me lembro qual é a regra que foi utilizada internamente, quando ele não encontra, no caso dessas extinções por prescrição intercorrente, ele entra como outras. Certo? Mas aí só verificando, eu não me lembro de cabeça como foi que eu fiz a regra. Mas uma das 3 situações o processo vai se encaixar. Mesma coisa com o PJE. Entendido aí, então, a letra F foi execuções encerradas. Não é isso? Dúvida até aí? Pendentes de baixa, segundo o conceito do CNJ. Certo? Que é o que a gente utiliza para a apuração das metas. Que seriam você selecionar o último mês do período correcionado. No caso aqui, nosso último período correcionado foi fevereiro, e a gente verificar aqui processos em execução. Então, a gente vai ver que vai vir 3 itens, processos em execução, que seriam os pendentes de baixa que a gente vai considerar, processos, dentre esses, em execução, diz que tem 3 de crédito exclusivamente previdenciário, e processo pendente de baixa fase de execução, que é no conceito do TST. Então, lembrando, existe uma diferença entre o conceito do TST e do CNJ, e nós optamos pelo conceito do CNJ, que é o processo em execução. Então, quando ele fala na letra G, pendentes, seriam os pendentes de baixa. Especificamente, vamos estar falando dos processos em execução. Dentro desses processos em execução, né, então, a regra aqui seria essa. Ausente no histórico, extinta a execução. Ok? Inciso 8º, em relação às conciliações. Letra A. Número de processos conciliados no rito sumaríssimo e ordinário na fase de conhecimento. Né? Estaria dentro dos solucionados. Né? Dentro dos solucionados, a gente selecionaria as conciliações, e se você quer saber o que é rito sumaríssimo ou não, é só identificar pela classe, e aí você teria o quantitativo. Letra B, percentual de conciliação alcançado na fase de conhecimento. Aqui a gente precisa pensar um pouquinho, tá, pessoal? Vamos lá. Se a gente
pegar o total de processos solucionados, nesse exemplo aqui, que eu peguei só o último mês de fevereiro, a primeira vara de João Pessoa conciliou 38 processos. Certo? Beleza. Quantos processos foram solucionados no mês? 93. Então, 38 processos em 93 dá uns 40% aí, mais ou menos. Não é isso? Bom, agora, no conceito de percentual de conciliação para cumprimento da meta número 3, ele não leva em consideração, para efeito do cálculo da meta, os processos com registro de pedido de arquivamento ou desistência. Consequentemente, o percentual é maior, porque o nosso denominador diminuiria em 4 processos. Esse item aqui, esse arquivamento aqui, não é o arquivamento, ato de arquivar o processo, mas o movimento dado na audiência, mais específico de audiência, né, pela ausência da parte. Então, é o movimento de decisão que é lançado ali de arquivamento. Não é o ato de arquivar o processo. Como via de regra, a gente está acompanhando a solução à meta 3 do CNJ, então, nesse contexto, você não considera o arquivamento ou a desistência. Certo? Mas e se eu quiser saber num período correcionado? Muito fácil de você obter isso, sem fazer muita conta. A gente seleciona o período correcionado. Espera aí, deixa ele voltar aqui. Certo? E vou clicar naquele botãozinho Análise. E aí eu vou ter um reloginho aqui, ó, que me diz exatamente o que eu preciso. Dentro do período correcionado, foram 397 conciliações, num escopo de 1.242 decisões, sendo que essas 1.242 decisões já estão retirados os itens correspondentes a arquivamento e desistência, que são o item 47 e 48 da gestão. Então, o escopo seria 397 sobre 1.242. Dá para ver que dá um pouquinho menos do que 33%, mais ou menos. Né? Ok? Então, esse seria um número a ser verificado. Lembrando que quando você pega mais de um período, fazer um marketing aqui dessa tela, né? Quando você pega mais de um mês, o sistema ele traz um retrato do desempenho da unidade aqui, na fase de conhecimento, alguns gráficos aqui sobre as decisões, audiências, etc. Então, é bem rico de informação isso aqui. Ok? Vale a pena você dar uma olhadinha de vez em quando aí como é que está o desempenho ao longo do tempo. Bom, mais avançando no nosso tempo aqui, próximo item, letra C, número de processos conciliados na fase de execução. Então, a gente viu que dentro de solucionados aqui, está bem escrito aqui, ó, fase de conhecimento, certo? E os conciliados na fase de execução. Para facilitar para você, como a gente de vez em quando tem que levantar esses números, eu criei um botãozinho aqui que já traz tudo junto, certo? Então, quando você clica aqui nesse botão, ele vai trazer acordos homologados na fase de execução no período 20. Conciliações, 397, essas conciliações são da fase de conhecimento. E traz também, se houve alguma conciliação com o processo na fase de liquidação, também os processos conciliados na fase de liquidação. Certo? Então, esse botãozinho aqui, acordo, né, é um resumo mais específico. Assim como também esse botão arquivado, ó, ele também traz processo arquivado definitivamente na fase de conhecimento, na fase de execução e na fase de liquidação. Então, tem alguns botões que são sumarizadores de várias fases. Inciso 9, né, em relação à arrecadação. Nome difícil. Bom, eu vou desmarcar aqui a primeira vara, certo? E vou selecionar aqui a arrecadação.
Por que é que eu quero fazer isso aqui? Quando a gente vai para a arrecadação, a gente tem aqui os itens do e-gestão que fazem o cômputo disso. Aqui, na parte de arrecadação, ele vai primeiro falar sobre pagamentos. Então, pagos ao reclamante. Está aqui. E aqui, nesse pagamento ao reclamante, a gente tem aqui o quantitativo. Valores pagos ao reclamante decorrente de acordo, de execução e de pagamento espontâneo. Certo? Bom, aqui é o quantitativo. Se eu clicar nessa orelhinha aqui, não sei se dá para ver aqui, deixa eu ampliar. Então, aqui é outra visão do gráfico. Vou clicar aqui. Ao clicar na outra opção, a gente tem a visão agora em termos de valores. Então, ao longo desse período correcionado, nós tivemos esses valores aqui. 99 milhões por acordo, 89 milhões decorrente de execução e 68 milhões de pagamento espontâneo. O pessoal paga bem aqui. Agora, quando a gente seleciona aqui, por vara, também a gente pode ver os valores por unidade. O percentual, deixa eu ver, não... tem por unidade. Então, você pode observar que existe uma discrepância dentre unidades. Você pode ter, dentro do mesmo grupo de varas, de João Pessoa e Campina Grande especificamente, você pode ter umas que registram mais, outras registram menos. Né? Uma 16 milhões, outra 18 milhões, 15 milhões, 11 milhões, então, tudo dentro, mais ou menos na faixa. Embora que de 16 para 11 milhões são 5 milhões, é um bocado de dinheiro. Né? E o que é que eu faço se eu esqueci de registrar? Qual é a prática de registro de pagamento? Bom, veja, nós precisamos levantar números, nós precisamos de números para a Justiça do Trabalho. Quando o sujeito fala que a Justiça do Trabalho é cara, a gente tem que dizer, nós arrecadamos 90 milhões, 60 milhões, 80 milhões. Mas se você não informar isso nos processos, essa informação não vai parar lá no CNJ, não vai parar lá no TST. E quando você compara Paraíba com Rio Grande do Norte, aí você diz, como é que um regional com 10 varas a menos, aliás, 10 não, são 6 varas, 3 varas a menos, são um pouco menos varas que a Paraíba, são 24 lá, aqui é 27, né? Mas eles têm 10 juízes a menos, têm números melhores que o nosso e arrecadação maior. Né? Vai ver, é o sal lá, petróleo que dá no meio da canela e gera muito dinheiro. Pode ser. Mas pode ser também que eles tenham um bom trato com a estatística deles. Eles são costumazes em melhorar os dados estatísticos. O TRT 21 sempre teve bons números estatísticos. E o que a gente observa é que muitas vezes falta a gente informar valores nos processos. Então, o que acontece? Eu esqueci, não estou registrando, me lembrei agora. Não tem problema. Você pode registrar todo o valor do acordo pago na última parcela. Vamos entender, olha o que eu falei no início. Se você esqueceu, não é a prática, veja bem, a prática é mensalmente você registrar os valores. Não é porque senão a estatística da gente fica meio furada. Mas eu esqueci de registrar. Peguei um processo aqui que teve 10 milhões de acordo, pagou já 5 milhões, eu esqueci de registrar, não passou batido. E agora? Bom, nessa situação é melhor você registrar no último mês, no mês que você tomou ciência da coisa que estava atrasada, do que não registrar. Tá certo? Porque não tem como você registrar em data passada. Se registrar em data passada, ainda que pudesse, a estatística já foi para o TST. Então, é melhor registrar quando você lembrar, quando você puder, quando acompanhar, do que não registrar. Ok? Porque já aconteceu o quê? Faz um acordo em processo para pagar 10 processos. Aí pega aquele processo principal e fica acompanhando no principal. Mas os registros não são feitos individualmente nos processos. Então, se teve uma situação dessa que não foi feita, faz no último mês, mas faça o registro. Porque a gente nota que existem várias que têm valores e outras do mesmo quilate que têm valores menores. Significa que está havendo falha no processo de registro.
Fernandinho ficou até de, nesse momento, mostrar como é que faz o registro agora no PJE. Então está vencida aí item A, valor pago ao reclamante decorrente de acordo, item B, valor pago ao reclamante de forma espontânea ou decorrente de execução. Está tudo no mesmo botão aí. Né? A letra C, valor arrecadado de contribuição previdenciária, custas, emolumentos, imposto de renda. É uma coisa que o pessoal negligencia muito, é o imposto de renda. E altamente... Então, aqui, arrecadação. Em arrecadação, nós vamos ter tudo que está sendo pego nesse inciso aí. Contribuição previdenciária arrecadada, custas processuais dispensadas, emolumentos arrecadados, imposto de renda. Não é muito, mas são 2.229.000, né? Contribuição previdenciária, 36 milhões. Né? Se a gente junta esses 36 de contribuição com aqueles 260 e pouco de valor pago ao reclamante, com mais o imposto, com mais, de repente a conta bate. Né? Ou seja, está gastando com o pessoal, mas está havendo retorno para a sociedade. Se não, bota uma banquinha, o cara só para pagar a reclamação, está resolvido. Então, aqui, Quinta Vara de Campina Grande, 2.700.000. Palma aí para Quinta Vara de Campina Grande. 2.700.000, quarta vara 2.200.000, Santa Rita 837, 10ª vara de João Pessoa 500. Então você tem um nível aí, certo? Então, teoricamente, varas de mesmo tamanho tem que ter arrecadações semelhantes, certo? Então, ó, Itaporanga, R$ 7.165. Itaporanga deve estar faltando alguma coisa aí. Gente para pagar. É falta de dinheiro mesmo. Bom, pessoal, então assim, só lembrando que não esqueçam de registrar isso aí, certo? Contribuições, imposto de renda, 2 milhões. Vamos dar só uma olhada, já que tem pouca gente pagando imposto de renda, de onde vem aqui? Tá, 73, 54, 13... Não, tem mais gente aqui. Ah, está aqui. Quinta Vara de Campinas, 183.000. Primeira Vara de João Pessoa, R$ 531.000. Poxa, Sampaio aí. Eu acho que a Receita vai contratar Sampaio. O cabo arrecadador de primeira aí. R$ 500.000 em um ano. Parabéns aí, Sampaio.